Graça e paz, queridos. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Esta é a 10ª parte da nossa série. E no vídeo de hoje eu vou complementar a porção que estamos meditando acerca de João capítulo 1, versos 47 a 51 e do 2 até o 12. Se os irmãos puderam acompanhar até aqui, constataram verdades tremendas que nós meditamos aqui nessa porção. Foram 3 partes dessa porção e hoje nós vamos complementar essa porção com outros textos que o Espírito me fez conectar. E vai ser bênção para a vida dos irmãos. Meditar acerca do milênio, da glorificação do nosso corpo, da eternidade definitiva. Meus irmãos, é maravilhoso meditar sobre isso. Infelizmente, o Evangelho hoje, em boa parte das igrejas, principalmente aqui no Ocidente, está muito centrado nas coisas desta vida. Não que Deus não tenha provisão para nós nesta vida. Eu creio que Deus supre as nossas necessidades, creio que Deus nos cura, opera outros sinais maravilhosos, nos guia para estarmos numa esfera específica da sociedade. Então, meus irmãos, Deus nos guia para essas coisas. Mas isso tudo não é um fim em si mesmo. As coisas desta vida passageira é um meio para um fim. E a finalidade, o objetivo, a meta da nossa fé é a salvação definitiva das nossas almas. É nessa esperança que nós fomos salvos. Vocês conseguem compreender o equilíbrio? Então nós precisamos estar com um coração, com o nosso tesouro na vida que virá, queridos. Nesse casamento maravilhoso que nós teremos com o nosso Senhor Jesus. É por causa desta bendita esperança que muitos dos nossos irmãos perderam tudo, inclusive a própria vida. Porque o amor de Deus é maior do que a própria vida. Permanecerá a fé, hoje permanece a fé, a esperança e o amor. Desses 3, o maior é o amor, porque o amor nunca acaba. Nós estaremos envolvidos com este amor para todo sempre. A fé um dia vai acabar quando nós chegarmos lá, porque nós andamos por fé, não pelo que vemos. Depois que nós vemos a Jesus como Ele é, acabou a fé. E a esperança? A nossa esperança é a volta de Jesus. Jesus voltou, estamos com Ele, acabou também a esperança. Mas o amor não. O amor estará conosco para todo sempre, nessa comunhão com o Pai e o Filho. Então, meus irmãos, nós precisamos cultivar no nosso coração um anseio, uma aspiração pela eternidade, pela volta de Jesus, pelo seu reino que está chegando, o seu reino milenar. É para essa esperança, queridos, que nós somos salvos. Se nós focarmos a nossa vida na eternidade, nada do lado de fora, nada nesta vida passageira, problema algum vai tirar a nossa alegria. A nossa alegria está exatamente na pessoa de Jesus, na pessoa do Pai, nessa unidade do Espírito, nessa vida eterna e nessa coroa que nós vamos receber, a coroa que nunca vai se corromper. É a coroa da vida, a coroa da justiça, uma coroa de glória, uma coroa de esplendor. Essa é a coroa, meus irmãos, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então é isso. Então a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nos aspira a esse dia maravilhoso. Desde o começo, está escrito em Isaías 46, se não me engano, verso 10, que Deus anuncia o fim desde o começo. Então, desde Gênesis, Deus está anunciando o fim. E pensa em algo que Deus não vê a hora. É o casamento do seu filho. Por isso que o Espírito e a noiva clamam, vem Jesus. A comunhão do Espírito, que é a comunhão com o Pai e o Filho, essa comunhão do Espírito clama dentro de nós, nos faz aspirar. Vem, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Nós te agradecemos, Senhor, nós te honramos. Perdoa nossas falhas, Senhor Jesus. Que essa bendita esperança esteja cada vez mais aumentando no nosso coração. É por causa dela que nós estamos aqui, Jesus. A sua alegria completa dentro de nós.
a sua presença, Senhor Jesus. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Nada. Ainda que possamos perder tudo do lado de fora, inclusive a própria vida, mas nós já temos a vida eterna, que é a tua presença, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa presença maravilhosa. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo, Jesus. Tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nada nesta vida pode tirar a sua presença em nós, Senhor. Nada poderá nos separar do teu amor, Senhor Jesus. Nada. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem as coisas do futuro, nem as coisas do presente. Nada poderá nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, no amor de Deus que está em ti, Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui meditando na sua palavra, palavra de vida eterna, palavra que gera em nós alegria, esperança, um futuro, palavra que nos equilibra, Senhor Jesus, palavra que nos faz discernir todas as coisas, Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Tributamos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, sabedoria, força, ações de graças para todo sempre, Senhor. Seja honrado neste momento. Exaltamos o seu nome, a sua palavra acima de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Então vamos ler novamente essa porção e vamos finalizá-la pela graça de Deus. Então, eu gostaria muito que os irmãos pelo menos ouvissem novamente as últimas 3 gravações, a parte 7, 8 e 9, juntando com essa aqui, para que possamos somar tudo e nos enchermos dessa verdade. Então, João capítulo 1, versos 47 em diante. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás, Natanael. Porque você vai ver, porque você é um israelita verdadeiro, em quem não há dolo. Você teme a Deus, guarda os seus mandamentos. É isso que Jesus quis dizer, meus irmãos. Verso 51. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu expliquei para os irmãos que é a nossa esperança de ver Jesus voltando com miríades e miríades de anjos. E aí João escreveu, no capítulo 2, verso 1, no terceiro dia. Nós já meditamos que esse terceiro dia fala acerca do casamento, da volta do Senhor Jesus. Então, no terceiro dia, não foi por acaso que João escreveu, não foi por acaso que Jesus conversou com Natanael, sabendo que 3 dias depois haveria um casamento. Jesus foi totalmente guiado pelo Espírito do Pai. Então, ele falou aquele discurso com Natanael de que ele viria coisas grandiosas, maiores do que estas, e no terceiro dia, que tipifica o nosso casamento com o Senhor Jesus, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Olha só, meus irmãos, nós nascemos de novo. O novo nascimento é esse vinho. E esse vinho vai acabar. Sabe quando? Na segunda metade da última semana, quando o anticristo se manifestar, ele vai cessar o grande avivamento. Então, a manifestação de Deus vai cessar por causa da manifestação do anticristo. Porque Deus vai permitir que ele haja por 3 anos e meio. E aí no verso 4, mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Nós devemos perseverar, queridos, em fazer tudo o que Jesus nos ordenou. Aí ele fala: Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Santificação, pureza, queridos. Obediência. Pelo Espírito Santo. E pela palavra de Deus, que é a água. E cada um
Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Nós precisamos estar cheios do Espírito. E eles as encheram totalmente, meus irmãos. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram, obedeceram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Você fez o contrário. Tu, porém, guardastes o bom vinho para agora, até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Manifestou a sua glória. Então, Natanael, ele verá no terceiro dia, esse casamento, essa glória, meus irmãos, que vai acontecer. O vinho vai acabar pela manifestação do anticristo, mas o vinho vai ser transformado e nós teremos a glória de Jesus. Semelhante ao seu corpo glorioso, nós seremos glorificados por Deus com os corpos incorruptíveis. Então nós meditamos sobre isso. Eu não vou falar mais nenhum detalhe do que nós falamos nas últimas 3 gravações, por causa do tempo. Então, se os irmãos puderem escutar novamente as últimas 3 gravações, ouçam, escutem com atenção, que os irmãos vão compreender o que eu estou falando aqui, que é exatamente acerca da volta de Jesus. Essas são as coisas gloriosas e grandiosas que nós veremos no terceiro dia. Então, o mundo futuro é a nossa esperança. Então, vamos ler aqui alguns textos que o Espírito nos pediu para lermos nesta gravação, para finalizarmos essa porção. Hebreus capítulo 2, versos 6 a 8. Antes, porém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visistes? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Olha o detalhe: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Então, Jesus Cristo venceu na cruz. Agora, no nosso tempo presente, olha só como o escritor dos Hebreus fala: ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, no momento, nesses 2 dias, nesses 2 milênios, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Veremos no terceiro dia, no terceiro milênio, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, com miríades e miríades de anjos, e nós retornando com ele, montados em cavalos brancos, para vencer o anticristo e todos os seus súditos, e para reinarmos com Cristo nesta terra, vitoriosos. Então ainda não vemos isso, mas já está consumado. Amém, meus irmãos? Em Romanos 16 e 20, e o Deus da paz, em breve, no terceiro dia, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Vamos vencer, meus irmãos, se permanecermos até o fim. A igreja está sendo edificada nesses 2 dias, nesses 2 milênios. Mas quando ela terminar a edificação, no terceiro dia, as portas do Hades, do mundo dos mortos, do Sheol, não prevalecerão contra a igreja. Assim como a morte não pôde reter Jesus, a morte não vai nos reter. Nós venceremos a morte com Cristo Jesus. O Espírito dele, unido ao Pai, o Espírito vivificante, vai glorificar o nosso corpo mortal. Hebreus 4, 8 a 11. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente acerca de outro dia, o terceiro dia. Portanto, resta um repouso para o futuro para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas na criação. No 7º dia Deus descansou, e esse descanso, meus irmãos, é para a igreja vitoriosa. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso no futuro, no terceiro dia, no 7º milênio, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então nós devemos nos esforçar. Aquele que está firme hoje, cuide para que não caia,
precisamos perseverar até o fim para que possamos alcançar o objetivo final da nossa fé, que é esse casamento no terceiro dia. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 1 a 10. Olha como a palavra de Deus nos aspira pela eternidade. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, está falando acerca do nosso corpo mortal, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Essa é a nossa cidade que está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. E ele continua, e por isso, neste tabernáculo, que é o corpo, gememos. Olha como ele fala, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Uma aspiração, queridos. Quem é que pensa hoje preferir morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor? Ninguém. Porque nós estamos muito presos a esta vida passageira. Agora, o nosso viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, se o nosso viver na carne é para poder ser bênção para outras pessoas, meus irmãos. E não porque nós amamos a vida nesta terra em si. Nós só temos essa escolha de amarmos as coisas desta vida porque aqui no país em que vivemos ainda não tem perseguição física contra o Evangelho. Mas os nossos irmãos que estão padecendo hoje, eles não amam essas coisas desta vida passageira. Eles não aspiram serem ricos, prósperos nesta terra. Eles aspiram perseverar até o fim para alcançar a coroa da glória. Aí ele continua, o apóstolo Paulo. Se, todavia, formos encontrados vestidos, nós vimos sobre isso na última gravação, lavando nossas vestes, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Se formos encontrados vestidos em santidade, e não nus, nos pecados. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, olha aí, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mortos fisicamente em si mesmo, não, mas nós desejamos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. A garantia desta vida eterna é o Espírito que está em nós. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, ausentes dessa glorificação, dessa plenitude, ausentes deste casamento, meus irmãos. Esta é a glória superior que nós vamos ver, o vinho melhor. Aí ele continua, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Está vendo o contexto? O contexto de andar por fé e não por vista é exatamente o contexto de aspirar pela eternidade. Eu não vejo essa eternidade, mas eu ando pela fé nessa eternidade. Está vendo quando nós lemos dentro do contexto nós compreendemos? Eu não vejo que meus problemas pessoais desta vida passageira não estão resolvidos. Mas eu contemplo pela fé. Tudo bem, meus irmãos, nós podemos experimentar dos poderes do mundo vindouro, claro. Mas o cerne da questão aqui é o mundo que virá. Nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Nós não vemos, mas aguardamos pacientemente o que não vemos. Essa é a nossa bendita esperança. Aí ele continua. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quem é que prefere morrer hoje para estar com o Senhor, queridos? Ninguém. Eu falo por mim mesmo. Nós temos que permitir que a palavra de Deus vá nos transformando e cultivando esse desejo sincero no nosso coração. Que nós, de fato, não tenhamos medo de morrer. Se cairmos duro aqui agora, não tenho medo. Não devemos ter medo. Por quê? Porque a nossa verdadeira vida é depois daqui. Se nós estivermos firmes com o Senhor, é bênção, é glória, meus irmãos, é alegria. Então, prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu, meus irmãos, parece loucura para a nossa mente. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou mal que tiver feito pelo corpo. Então nós devemos sim aspirar pela eternidade, mas tomando cuidado para sermos agradáveis a Deus, obedecendo aos seus mandamentos, para que possamos ser julgados e vencermos
no dia do juízo final. Aí nesse mesmo contexto, Romanos capítulo 8, versos 18 a 25, estou falando acerca do terceiro dia, do melhor vinho, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é a glória que nos está reservada, que Natanael vai ver e que nós veremos também, se permanecermos até o fim. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória. Olha aí. E Deus, Jesus, manifestou a sua glória no verso 11 de João 2. Com este sinal, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. É um protótipo, queridos, do que virá. Então, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ainda que o vinho acabe por causa das perseguições, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Essa glória, o melhor vinho para o final. Mas para isso, nós devemos perseverar em guardar os mandamentos. É esta a perseverança dos santos, guardar os seus mandamentos e a fé em Jesus Cristo, para que possamos, de fato, experimentar do melhor vinho. O apóstolo Paulo fala, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então a natureza criada, ela aguarda com grande expectativa a sua restauração na ocasião da volta de Jesus, em que ele vai restaurar esta terra para que possamos governar nela por 1000 anos sobre as nações que restarão. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, por causa de Adão, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa é a liberdade da glória que está nos aguardando, queridos. O melhor vinho, o terceiro dia, o casamento, a nossa única e bendita esperança. Aí ele continua, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Nós lemos isso em 2 Coríntios 5, que nós também gememos interiormente, aguardando esse dia, né? E não somente ela, apóstolo Paulo continua, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós devemos gemer por esse revestimento celestial, a redenção do nosso corpo. Porque nessa esperança nós fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Olha aí, como esse texto se conecta perfeitamente com 2 Coríntios 5 que lemos aqui ainda agora, né? Porque nós andamos por fé e não pelo que vemos, né? Então, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa é a nossa bendita esperança, o mundo futuro, a nossa aspiração, o objetivo final da nossa fé. Amém, queridos? Então finalizamos aqui essa porção de João, capítulo 1, versos 47 a 51, e do capítulo 2, versos 1 a 12. Então Deus falou poderosamente ao nosso coração nessas 4 partes, e de fato a palavra de Deus quer que nós aspiremos por esse dia, meus irmãos. Quando nós, de fato, aspirarmos pela eternidade, nós vamos viver uma vida aqui nesta terra com um propósito, meus irmãos. Nós estamos aqui com um propósito. Nós precisamos descobrir a nossa missão e sermos fiéis despenseiros. E o negócio de Deus é vidas. São vidas, pessoas, pescadores de homens. Esse é o negócio de Deus. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Ai de nós se não vivermos para ser bênçãos com outras pessoas, para aspirarmos a acolher vidas. Né? Jesus falou em Lucas 16, usem as riquezas deste mundo iníquo, de origem iníqua, para ganhar amigos, para que estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Então nós esmurramos nosso corpo, fazemos dele nosso escravo, para que, tendo pregado a outros, não venhamos a ser desqualificados. Então, a nossa missão, a nossa aspiração, nós nos dominamos como um atleta para ganhar uma coroa corruptível, num contexto de ganhar vidas, num contexto de ser bênção para com os outros. Nós fomos resgatados, meus irmãos, para resgatar. Nós somos consolados para consolar.
Nós nascemos de novo para poder ter sede de almas, para ganhar outras pessoas para Cristo. E nós não evangelizamos somente na rua. Cada um tem o seu chamado no corpo de Cristo. Então, Deus sempre nos dará estratégias para ganharmos vida. Esse trabalho no YouTube, aparentemente é um trabalho tranquilo. Estou aqui no ar condicionado, no escritório, sem passar por perigos, né, de pessoas. Mas eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, através do ensino, edificar vidas. E você, sendo edificado, levantado por Deus através dessa palavra, fazer, de repente, um trabalho evangelístico na rua. Enfim, cada um tem o seu chamado. Não quer dizer que eu não possa evangelizar na rua, mas cada um precisa entender o seu chamado. O corpo, ele trabalha com o auxílio de toda a junta. Então cada um faz o seu propósito e unidos nós vamos edificando. Jesus Cristo vai fazendo com que a igreja seja edificada, o seu Espírito vai convencendo. Nós semeamos a palavra e um dos 4 solos vai frutificar. Então nós precisamos, meus irmãos, nos encher cada vez mais da palavra e compreender o nosso chamado e sermos fiéis naquilo que Deus determinou para que sejamos nas nossas vidas individualmente. Amém, queridos? Então é isso. Então na próxima gravação nós daremos continuidade a partir do verso 13 de João 2. Aquilo que eu falei para os irmãos algumas vezes, não fiquem saturados com a série em si, porque cada porção de João é um tema diferente, é uma revelação diferente. Então não fiquem, poxa, João, não acaba nunca essa série, parte 60, meu Deus, não vou assistir mais não. Não, meus irmãos, cada gravação é uma revelação nova, cada gravação é um tema novo, Deus vai conectando, Ele faz muito isso. Ele nos faz conectar com outros textos, e assim nós vamos somando a palavra e vamos nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, para que possamos estar em pé no dia mau e depois de ter feito tudo, permanecermos inabaláveis. Sem a palavra de Deus em alta no nosso coração, nós não vamos vencer. Então é tempo de nos encher da palavra escrita de Deus. Que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Lâmpada para os nossos pés, a tua palavra, Senhor, luz, direção para o nosso caminho. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que nós possamos estar cada vez mais purificados, transformando-nos pela renovação da nossa mente, nos enchendo da palavra de Deus, para que os nossos pensamentos estejam alinhados com os pensamentos de Cristo. E aí sim, como consequência, as nossas ações serão ações de santidade, frutificaremos em toda boa obra e cresceremos no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.